Meus irmãos, eu tenho certeza que Jesus tem um grande plano para nós agora, nesse momento do culto. E eu queria te encorajar a você ouvir com atenção o que Jesus tem para falar, contigo em particular e com a gente coletivamente como igreja. Hoje, eu queria que nós estivéssemos, talvez, eu estou pensando muito sobre o dia em que eu cheguei aqui nessa igreja, que foi lá no outro endereço, lá no IP. Como eu precisava ouvir a mensagem que eu vou pregar hoje. Eu demorei uns meses para ter um momento especial com Jesus, definitivo na minha vida, e eu acredito que você possa estar nos visitando aqui hoje, ou já está vindo há algum tempo aqui hoje como eu, e você precisa ouvir claramente o que é o cristianismo, e qual é o plano de Jesus para a tua vida. O cristianismo vai muito além de ter uma religião, ou de ter uma Bíblia, de ser um leitor da Bíblia. O cristianismo fala sobre relacionamento com o Criador. E se eu fosse fazer um resumo do que a Bíblia diz, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o universo e que Ele criou a humanidade também. E tudo isso Ele fez com um plano, com um grande sonho para nós todos. E o sonho dele é que os humanos tivessem um relacionamento de amor com Ele, que Ele comparou com um relacionamento de pai e de filhos. Ele nos chama para nós sermos adotados como filhos espirituais. Nós que fomos criados por Ele, que somos criaturas dEle, somos chamados para sermos filhos espirituais, sermos filhos adotivos. A Bíblia diz que Jesus adota filhos à medida que a gente aceita o convite. Pois bem, Jesus cria então os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e eles tomam uma decisão, porque eles eram livres para amar a Deus ou seguir o seu próprio caminho, sua própria mente, e eles tomam a decisão de seguir o outro caminho, de seguir o plano B. E a Bíblia então fala que a humanidade passou a ter uma decisão tomada. Deus respeitou a decisão que eles tomaram. E a partir de então, todo ser humano nasce com uma separação de Deus, com uma natureza pecadora. E o pecado nada mais é do que errar o sonho de Deus, errar o alvo de Deus, viver uma separação de Deus. E então o que aconteceu foi que Deus, Jesus, Ele teve a intenção, o movimento de nos reconciliar com Ele. Então Ele vem até a terra para dizer: eu vim para que vocês retornem para mim, para que vocês possam ter um caminho de volta para aquele plano que eu tinha e que acabou se frustrando lá. Então Jesus vem não só como um ser humano, mas Ele vem não só para ensinar, para orientar, mas Ele veio pagar um preço que era necessário, porque todos estavam imperfeitos, todos estavam endividados, e o céu é um lugar perfeito, é um lugar que só a perfeição pode entrar. Então Jesus vem, Ele que era perfeito, morre por nós, para dizer: agora está paga a dívida e está aberto o caminho para todo aquele que quiser. De novo, Deus não vai obrigar ninguém a nada, nunca. Então a Bíblia diz que aquele que quer ser salvo, ter a vida eterna, ter um relacionamento com Jesus, pode, a partir do sacrifício e da ressurreição do Senhor por nós. E a Bíblia diz que isso é um plano de salvação para nós. Porque a partir daquele momento que nós nos tornamos pessoas que têm uma natureza pecadora, nós não conseguimos melhorar a nossa vida por nossa própria força. Nós ficamos com uma incapacidade de melhorar as coisas. Então Jesus vem oferecer para nós duas salvações. A salvação de um pós-morte, de uma eternidade separado de Deus, e uma salvação também de uma vida aqui na terra em que a gente não tem forças para melhorar. A Bíblia diz que é como se nós fôssemos escravos do erro.
escravos do pecado, sem a ajuda de Jesus. Então, Deus está nos chamando, todo ser humano, a se reconciliar com Ele, a ser salvo por Ele, a ter uma nova oportunidade. E essa oportunidade vem de uma decisão de se tornar um filho de Deus. Então, se você der uma olhada em alguns textos do Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 10, o texto diz, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida completa. Ele está dizendo que sem Ele, nós não temos como ter vida. Em outro texto, João 14,6, o texto diz, é bem conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio dizer e nos ajudar a entender que nós precisamos desse relacionamento com o Criador. Porque nós somos um organismo criado para isso. Nós temos uma parte que é espiritual e essa parte nunca vai deixar de ser carente, de ser incompleta, enquanto a gente não se liga com o Criador. Porque nós somos criados para isso. E quando a gente não vive esse propósito, a insatisfação vai nos acompanhar sempre. O sentimento de vazio vai nos acompanhar sempre. Nós nunca conseguiremos atingir a felicidade ou a vida plena, como Jesus falou, sem um relacionamento com Ele. Então essa é a primeira verdade da noite. Somente Jesus é suficiente para a vida completa e a vida eterna. E Jesus está esperando todo ser humano, desde que nasce. Eu e você, Jesus viu o nosso nascimento e Ele esperou com expectativa esse relacionamento. Ele espera esse relacionamento com muita expectativa, com muita vontade, para que se cumpra o que Ele sonhou para todos nós, que é ter esse relacionamento de amor, esse relacionamento libertador que só Ele pode dar. O mesmo apóstolo João, ele escreveu algumas cartas, e na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12, ele escreveu o seguinte, uma coisa bem simples de entender. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí, meus irmãos, aqui é algo bem simples de entender, mas às vezes a gente confunde um pouco, porque o apóstolo João disse que quem tem Jesus tem vida. Ele não disse quem tem uma religião, quem tem membresia numa igreja, quem tem uma Bíblia tem a vida. Ele disse quem tem Jesus, quem tem um relacionamento verdadeiro com Jesus e profundo com Jesus, um relacionamento de filho. E esse relacionamento de filho é um relacionamento em que eu decido que eu vou amar, mas que eu também vou me submeter, vou seguir ao Senhor Jesus, que é uma pessoa que hoje é espiritual, mas é uma pessoa com quem eu preciso me relacionar. Então, uma grande verdade de hoje, que eu queria que você guardasse, é que o ser humano precisa ter Jesus, ou seja, crer nele e ser habitado pelo Espírito de Jesus. Então nós temos uma parte, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito, e essa parte espiritual, ela tem carência de que Jesus venha habitar nela, de que Jesus venha a fazer parte dessa parte espiritual que nos conecta então com o Criador. E esse poder, esse Espírito de Jesus que passa a habitar na vida de quem toma essa decisão, faz com que a vida toda seja transformada. E o apóstolo Paulo disse que isso é como se fosse um carimbo, uma presença que nos dá entrada na vida eterna. Que não só nos traz a convicção de que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados por Ele, mas também vai nos dar a vida eterna, a entrada na vida eterna no futuro. Então, eu disse que nós precisamos ter Jesus. E depois eu disse que o ter Jesus é você crer nele. E o crer, meus irmãos, aparece muitas vezes na Bíblia, aquele que crer será salvo, aquele que crer tem a vida eterna, aquele que crer. Esse crer vai um pouco além da gente acreditar na existência de Jesus, e da morte, da ressurreição e tudo mais. Esse crer é também o decidir seguir Ele, é o decidir se submeter a Ele, à palavra dEle. E a Bíblia diz então que crer em Jesus é essa decisão de confiar, de ter um relacionamento de amor e de obediência com Ele. E sobre quem toma essa decisão, a Bíblia diz que a pessoa nasce de novo.
que a vida dela nunca mais é a mesma, já aqui na terra as coisas mudam, porque ela se torna filho, por adoção, porque a escolha nós fazemos, e Jesus disse, eu estive todo o tempo esperando por essa decisão tua, e agora então é meu filho espiritual, eu vou estar habitando em você espiritualmente, vou te ajudar a você viver uma vida que avança de fato em qualidade aqui na terra, e que vai ser perfeita na eternidade no céu comigo. Amém, irmão? É esse o plano de Jesus que Ele tem para nós. Então eu me torno filho, eu recebo vida eterna, sou habitado pelo Espírito a partir de uma decisão. Não é por fazer boas ações e pesar depois numa balança mais boas ações do que más ações. A Bíblia diz que um pecado já me torna, como é que eu vou dizer assim, desqualificado para entrar no céu. Porque o céu é o lugar perfeito. Mas se eu tomar uma decisão de andar com Cristo, Ele garante, não por merecimento, por graça, por favor dEle, que eu entre na vida eterna, que eu possa ter vida na terra com a ajuda dEle e perfeita no céu. Então, a gente vai para Efésios, capítulo 1, e a gente lê no versículo 13, que Paulo estava enviando uma carta para um povo, para um grupo de pessoas que tinham feito duas coisas. Ele diz, quando vocês ouviram e creram no evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês passaram a ser habitados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Jesus. E, irmãos, em Romanos 8, o texto diz, versículo 31 e 32, o seguinte, sobre aqueles que receberam o Espírito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente, ou seja, de favor, gratuitamente, com Ele, todas as coisas? Então ele está dizendo que Jesus, que Deus quer nos dar todas as coisas, e que elas vêm como? Vêm junto com o Filho. Ele está dizendo, juntamente com o Filho, vai nos dar todas as coisas. Se você creu, se você tem Jesus, você pode ter certeza, Jesus está em teu favor, e Ele vai te dar todas as coisas que você precisa. Então aquele que tem Jesus, ele pode acessar tudo o que ele precisa. Ele é habitado pelo próprio Deus, e ele tem então acesso a tudo o que precisa. Tudo o que precisa. Sem Jesus, no entanto, sem Jesus, tudo o que eu possa ter vai ser insuficiente. Com Jesus, eu posso ter acesso a tudo o que eu preciso para ter vida plena. E sem Jesus, tudo o que eu possa conquistar vai ser insuficiente. Nunca vou chegar lá. Nunca vou chegar lá. Eu já ouvi, irmãos, gente riquíssima. Eu vi uma vez o homem mais rico do mundo numa entrevista. Perguntaram, mas tu continua atrás de mais negócios e tudo mais? Já é o mais rico do mundo, mas e quanto que vai ser suficiente? A resposta dele foi, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Sem Jesus, tudo que você possa conquistar não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, não vai trazer satisfação. Agora, com Jesus, a gente vai encontrar a vida completa e tudo o que nós precisamos. Só que, quando eu tive primeiro contato com as coisas de Jesus, com essa proposta de ter um relacionamento com Jesus, tinha uma barreira que me impedia a tomar essa decisão séria de crer e ser salvo, que era o orgulho. Quando nós não estamos bem, maduros espiritualmente, uma coisa que nos acompanha é o orgulho, é a soberba. Quando nós somos maduros espiritualmente, quando nós estamos bem de verdade, nós sabemos nos comportar com humildade. Mas quando não estamos bem, e meus irmãos, eu estava destruído internamente, mas externamente eu estava fechado, endurecido. Tinha que mostrar que eu era o cara, tinha que falar e dizer e mentir, disfarçar e viver um personagem. Então, quando nós estamos mal espiritualmente, a gente tem uma tendência ao orgulho.
Isso nos impede de conectar-se com Jesus, de aceitar essa proposta de Jesus. E nós sempre dizemos que estamos bem e que não precisamos de nada. Mas eu queria te encorajar a você, nessa noite, se essa mensagem é para ti, você está entendendo hoje que o cristianismo é um relacionamento com Jesus, que é uma decisão de ter Jesus e com isso ter vida completa e eterna no céu. Eu quero te encorajar a você abandonar toda a voz contrária e você deixar Jesus falar contigo sobre isso. Que você comece uma busca de ouvir o Senhor hoje, que pode te levar então a viver esse sonho, esse plano que Jesus tem para ti desde o dia que você nasceu. Eu queria convidar os irmãos da banda, já estão por aqui. Irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha uma Bíblia. Eu me interessava por coisas espirituais, por religiões diversas. Mas eu estava muito infeliz, estava muito inseguro, mas não parecia. Porque eu estava acostumado a viver um personagem de força, de sabedoria, de orgulho. E o dia então, depois de meses que eu visitei a igreja, que eu pude então entregar minha vida para Cristo, eu de fato passei a viver a satisfação que eu procurei em tantas coisas, que só me fizeram mal. Eu consegui encontrar a satisfação verdadeira, que só em Jesus a gente pode encontrar. A vida completa depende do relacionamento com Jesus, depende desse novo nascimento, dessa decisão de andar com Ele, de nascer de novo. A Bíblia diz que no momento dessa decisão acontece um batismo espiritual, acontece o batismo com o Espírito Santo, como nós dissemos. Você passa a ser habitado pelo Espírito e você passa a viver uma nova vida. A Bíblia diz que isso é um novo nascimento, porque nada mais é igual, nem aqui na terra, nem na eternidade. Tudo muda, porque o encontro com Jesus muda todas as coisas, e todo ser humano precisa ser habitado pelo Espírito de Jesus, precisa da conexão espiritual com o Criador. E eu queria então hoje te convidar, se essa mensagem é para ti, se você está pensando, olha, eu nunca tinha entendido dessa forma, eu entendia religião, eu entendia Bíblia e outras coisas, mas hoje eu entendi que é o meu dia de tomar uma decisão de andar com Cristo e com a Igreja de Jesus. Nós estamos preparando para logo um batismo nas águas, porque a Bíblia diz que quem é batizado com o Espírito, então é convidado a ser batizado nas águas, que é um gesto material de algo espiritual que acontece primeiro. Então nós estamos aí com 8 irmãos que já decidiram participar do batismo, do próximo batismo, né? E eu queria então te dar a oportunidade de você tomar essa decisão hoje, de ser batizado espiritualmente, de nascer de novo. Nós vamos orar contigo para isso. E também ser batizado nas águas e se tornar um seguidor, alguém que anda com Jesus profundamente, de perto, um relacionamento íntimo com o teu Criador. Então eu queria convidar a igreja toda para a gente ficar em pé. Nós temos um momento agora em que eu queria te convidar, você que ouviu Jesus te convidar para dar esse passo de novo nascimento, de batismo espiritual, de batismo nas águas. Eu queria te convidar a você vir aqui na frente, eu vou descer ali, para nós fazermos uma oração juntos, porque a Bíblia diz que quando você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, você é salvo. Então eu vou te convidar, se você entendeu Jesus te convidando para isso, para você vir aqui na frente e nós orarmos juntos. Vem aqui, meu irmão, vamos orar juntos aqui, ó. Eu queria que vocês repetissem umas palavras, tá? A Bíblia diz que é importante vocês confessarem com a boca de vocês algumas coisas, tá?
Então eu vou ajudar vocês com uma oração. Eu vou falando e vocês vão repetindo, pode ser? Senhor Jesus, eu me arrependo de ter vivido longe, de ter vivido no orgulho. E hoje eu te convido para tomar conta da minha vida. Eu te agradeço por ter morrido por mim. E eu acredito, eu confio em Ti. E nessa noite, eu te recebo como meu Senhor, aquele que eu vou obedecer, e como meu Salvador, aquele que é o único que pode me dar vida e vida eterna. Senhor Jesus, te entrego a minha vontade, para que seja feito o teu querer na minha vida. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Nova vida. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deixa o contato ali com o pessoal. Irmãos, quero convidar vocês a sentarem, porque eu ainda tenho algo importante para nós refletirmos. Nós lemos, irmãos, então, sobre essa coisa tão importante, que é o maior milagre que Jesus faz, que aconteceu aqui hoje. Que é uma pessoa ser habitada pelo próprio Deus Criador. E ter a vida transformada, ter um novo nascimento, ter a eternidade garantida por graça, por misericórdia. Mas, irmãos, nós sermos habitados pelo Espírito é algo muito importante. Mas a Bíblia nos convida para nós irmos além disso, para nós sermos habitados de maneira poderosa pelo Espírito Santo, sermos habitados poderosamente, e nós procurarmos que essa habitação se torne cada vez mais intensa, poderosa, manifesta em nossas vidas. Então o cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo, mas ele pode ser habitado poderosamente pelo Espírito Santo. Ali em Efésios 1, Paulo estava dirigindo uma carta dizendo para as pessoas: olha, vocês já ouviram e creram no Evangelho da salvação e foram selados com o Espírito Santo. Muito bem, agora eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. E ele disse várias coisas, entre elas o que está no capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, presta atenção nessa palavra, riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Ele disse: eu estou orando por vocês, para que vocês sejam poderosamente fortalecidos pelas riquezas da glória de Deus. E depois ele continua dizendo: isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados em amor. Ele disse, irmãos, que tem um grande objetivo de que Jesus passe a habitar no coração. Opa, mas Jesus já não entrou na vida do cristão no coração? Ele disse duas coisas. Ele disse: ele já habita em vocês, agora eu estou orando para que ele habite no coração, para que ele seja o centro das emoções de vocês, para que ele seja a coisa que mais emociona vocês, para que ele seja o primeiro sentimento de manhã, para que ele de fato seja centro, cada vez mais central na vida de vocês, e assim vocês vivam então essas riquezas da glória de Deus, esse poder cada vez maior, vocês sejam fortalecidos no poder de Deus. E ali tem um detalhe, irmãos, antes de coração ele disse: isso aconteça pela fé. Isso aconteça pela fé. E fé, irmãos, é ouvir a Jesus. E colocar a confiança no que você ouviu. E seguir o que você ouviu. Então a fé envolve um trabalho nosso. Primeiro é o trabalho de conseguir ouvir.
Depois é o trabalho de confiar. E depois o terceiro é o trabalho de obedecer, de seguir a direção que Jesus está nos dando. Então, mas o que fica atrapalhando esse processo, Eduardo? Atrapalha esse processo às vezes que a gente acaba caindo na insensatez de achar que a gente resolve as coisas sozinho. Naquela coisa do orgulho que a gente estava falando antes. Interessante que eu me lembrei de um texto lá de Apocalipse 3, quando eu estava lendo Efésios. O texto diz lá no capítulo 3 o seguinte: você diz, é um texto para crentes, essa carta foi enviada para uma igreja. Jesus diz o seguinte: você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, nu, cego e nu. E agora ele dá um conselho: dou a você esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, irmãos, nesse texto está dizendo, Jesus está dizendo, não se engane dizendo eu sou rico. Não se engane dizendo você resolve as coisas. Não se engane com orgulho. Mas venha até mim e aí eu vou te dar a verdadeira riqueza. E interessante, irmãos, que um pouco antes o texto estava dizendo, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, era melhor que a pessoa fosse ou quente ou fria, mas vocês estão numa situação de morno. E o morno é a pior situação. E aí ele explica por quê. Porque o morno acha que está quente. Ele está se enganando, dizendo eu sou rico, eu já resolvi as coisas, eu já estou bem. E aí acaba então ficando pobre. Irmãos, a gente precisa muito vencer o orgulho e depender mais de Jesus. Aí o texto vai continuar um pouco mais para frente, Apocalipse 3, o verso 20, num texto bem conhecido que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, ou jantarei com ele, e ele comigo. Então Jesus está dizendo, é assim que vocês vão comprar ouro, colírio, vestes, aquelas que eu disse que vocês deveriam comprar de mim, com interesse, se interessando por mim. Vocês vão conseguir ouvir quando eu estiver na porta batendo. Eu estou sempre querendo mais com vocês, eu estou sempre querendo dar mais para vocês, levar vocês a novos níveis, ter mais comunhão com vocês. Eu estou sempre querendo mais, estou sempre na porta batendo. Se você estiver interessado, você vai ouvir a minha voz, e você vai abrir a porta, e você vai me acessar mais, e a gente vai jantar. Mas que janta é essa, Jesus? É infinita, meu filho. A janta pode melhorar sem limites. Não existe nada que eu não possa fazer para melhorar a sua vida. Sempre pode melhorar, sempre pode avançar. E, meus irmãos, a gente precisa ser, como é que eu vou dizer assim, ambicioso nas coisas espirituais. Essa é a ambição que é saudável. Eu quero mais de Jesus, eu quero ser habitado poderosamente, eu quero ter mais encontros com o Senhor todos os dias, mais profundidade com Jesus. E o crescimento no poder depende do crescimento no interesse, pela presença de Jesus. Então, meus irmãos, estou aqui para encorajar vocês a saírem decididos aqui hoje, a dedicar mais tempo e energia, mais recursos de vocês na busca pelo contato mais profundo com Jesus, na busca pelo patrimônio espiritual maior. E como é importante a gente lembrar que tem uma barreira para isso, que é a autossuficiência, que é o orgulho, a gente achar que a gente vai resolver as coisas sozinho, a gente voltar para a velha vida onde eu resolvia tudo sozinho, eu tomava as decisões, Jesus não participava de nada. Eu preciso vencer o orgulho para poder viver isso. Então, a habitação poderosa do Espírito depende de ter Jesus no coração, ou seja, no centro das emoções. Então, o cristão já é habitado pelo Espírito Santo. Agora ele está dizendo, estou orando para que vocês tenham ele no coração, no centro, como assunto principal, como pensamento principal, como uma coisa que te dá mais prazer, mais alegria. Às vezes, meus irmãos, se perguntarem para nós aí, tá, mas qual é a coisa que te dá mais alegria na vida? Aí o cara vai pensar em N coisas, menos
quando eu tenho relacionamento, quando eu tenho contato com Jesus, quando eu ouço Jesus, quando eu experimento da presença de Jesus. E então, irmãos, esse é o convite do Senhor para nós hoje, que a gente pense em como colocar Jesus mais no centro, para experimentar uma habitação mais poderosa do que a gente tem vivido até aqui. E eu trouxe aqui também o Salmo 27, em que Davi escreveu: uma coisa peço ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Será que Davi estava falando sobre morar mesmo no templo físico? Não, ele estava falando que ele queria da presença de Jesus. E naquela época as duas coisas se confundiam. Deus se manifestava mesmo, era naquele local. Mas agora para nós que somos habitados com o Espírito, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa ter mais dessa presença, que eu possa abrir mais espaço, possa ser habitado mais poderosamente pelo mover e pela presença de Jesus. Sabe, irmãos, que eu costumo pensar, né, sobre a eternidade numa questão. Alguns irmãos brincam com aquela coisa que Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar para vocês. As pessoas começam a brincar que Jesus disse isso, e ele disse também que nós vamos viver recompensas diferentes no céu, de acordo com as obras que a gente realizar aqui, né, que é o galardão. Então eles unem as duas coisas e dizem: alguns lá no céu vão ter mansão, né? Vão morar num casarão, né? Outros vão morar numa casinha, né? Porque fizeram menos e tudo mais. É certo que nós vamos ter recompensa diferente, irmãos, lá. Mas também é certo que a gente não vai saber qual é a recompensa do outro, porque senão a eternidade vai ser uma eterna lamentação de não ter feito mais, né? Vai ser um sofrimento eterno de ficar: mas se eu tivesse feito mais, eu tinha uma casa maior, né? Né? Então vai ser sofrimento. A gente não vai saber qual é a recompensa um do outro. E isso já é hoje assim, irmãos. Nós temos patrimônios espirituais diferentes. Nós que somos cristãos, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 3, nós recebemos uma fundação, um fundamento, que é Jesus. E em cima nós estamos construindo com materiais de dois tipos. Um material que vai para a eternidade e outro material que vai se perder quando chegar o nosso fim. E agora, irmãos, nós sabemos então que alguns irmãos têm um patrimônio espiritual maior do que o outro. Mas nós conseguimos ver? Vamos ver quanto é que é o patrimônio espiritual ali do fulano ali. Não consigo ver, não consigo dimensionar. Mas quem tem, irmãos, sabe do que a gente está falando. Sabe que quando o patrimônio espiritual aumenta, o que acontece? Irmãos, é quase impossível de descrever. Mas dá para perceber de alguma forma, uma parte pequena a gente percebe, por causa dos frutos que essa pessoa consegue produzir. Frutos do Espírito, frutos de amor, de paz, de alegria. O contato dessa pessoa com Jesus faz com que a família dele vire uma outra realidade, viva uma outra realidade. E nós precisamos então, irmãos, lembrar desse patrimônio espiritual mais do que a gente lembra de outros patrimônios, de outros alvos que a gente tem, materiais e etc. A gente precisa lembrar que o nosso alvo maior tem que ser patrimônio espiritual. Porque esse faz toda a diferença, impacta todo o resto, impacta o emocional, impacta o material, impacta todas as outras coisas. Então, meu irmão, quero te convidar a você se lembrar de investir e viver. E sabe que a gente corre um risco, que é perder o controle da nossa própria vida se a gente se desconecta de Jesus. Paulo deu um conselho para os cristãos lá em Gálatas, dizendo: vivam pelo Espírito e vocês então vão vencer as vontades da carne, para que vocês não façam o que vocês não querem. Ou seja, se eu não viver pelo Espírito, se eu não viver vinculado com essa busca espiritual, eu vou acabar fazendo o que eu não queria. Eu vou acabar pensando o que eu não queria, vou acabar dizendo o que eu não queria, vou acabar levando a minha família para onde eu não queria, vou acabar agindo em áreas do meu dia a dia, fazendo coisas que eu não queria fazer.
Então, irmãos, é um risco a gente não se ligar espiritualmente. Agora, é um grande progresso, é uma grande bênção eu crescer no meu patrimônio espiritual. Então, quero encorajar, Jesus quer nos encorajar hoje a nós vivemos um pouco mais disso. E aí, naquele texto de Efésios 3, que ele diz então, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus, que com as riquezas da glória dele, ele fortaleça vocês no poder de Deus, para que Cristo habite no coração de vocês. Sabe qual é a sequência desse texto, irmãos? É a seguinte: assim vocês perceberão com todos os santos, os crentes, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Amém, meu irmão? Nós precisamos ter muita vontade. Eu andei essa semana falando para Jesus, Jesus, eu quero conhecer mais dessa largura, mais desse comprimento, mais dessa altura, dessa profundidade, desse amor que vai além de todo o conhecimento e que nos leva à plenitude de Deus. Jesus, eu quero avançar nisso. E sabe qual é a largura, irmão? Não tem limite. Sabe qual é o comprimento, irmão? Não tem limite. Quanto mais você quiser, mais tem para ti e para mim. Mas então nós precisamos ter a gana, a vontade de se ligar com essas coisas, de ouvir Jesus melhor, de se conectar com o Senhor mais, para ter o poder dele ainda se manifestando mais em nossas vidas. E o texto continua, diz assim no versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Então o texto diz, aquele que pode infinitamente mais do que a gente pensa, Ele está colocando isso à nossa disposição. Então nós precisamos abrir espaço e deixar que Ele faça mais e cada vez mais em nossas vidas. É interessante então, irmãos, que a gente falou sobre a primeira parte, de ser habitado pelo Espírito Santo, viver o novo nascimento, onde o Espírito Santo passa a habitar em nós. E eu trouxe um outro texto que fala sobre isso, diz, Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então agora esse Espírito que habita em mim, ele me dá essa convicção de que eu sou filho, que eu vou para a vida eterna. Essa habitação dele me ajuda nisso. Mas não é só para isso, não é só para ter a vida eterna. O texto também, a gente leu, né, em Efésios 3, diz que nós precisamos buscar então um fortalecimento, deixar o poder desse Espírito se manifestar, se ampliar em nós. Agora, na mesma carta, no capítulo 5, Paulo foi um pouco mais além, dizendo no versículo 18, não se embriaguem com vinho, no qual há devassidão, ou seja, não se distraiam com besteiras, mas deixem-se encher com o Espírito Santo, deixem-se encher, deixem o poder se manifestar, tomar mais espaço na vida de vocês. Então, deixar-me encher vai envolver as coisas que Paulo falou logo na sequência. Ele falou, vocês deveriam estar deixando-se encher, falando entre vocês com hinos, salmos, cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, vivendo ações de graças, agradecimento ao Senhor, um pouco o que a gente fez aqui. Então, irmãos, procurar a oração, o jejum, a leitura bíblica, andar com irmãos para falar sobre Cristo, para crescer, para falar sobre pecados, sobre ajudar-se em oração, sobre nós avançarmos mais, irmãos, investimento espiritual. Nós precisamos sair daqui com uma pergunta, como que eu posso aumentar o meu investimento espiritual? Como que eu posso aumentar meu patrimônio espiritual? A palavra de Deus, ela nos ajuda com o interesse. E essa mensagem de hoje é para despertar o teu e o meu interesse em nós avançarmos mais. Então nós precisamos sair daqui despertados, mais interessados, mas acompanhados também de uma prática de como nós vamos então dedicar mais tempo, energia nisso tudo, né? Agora, irmãos, tem um movimento que a Bíblia sempre nos chama para fazer, antes de Jesus dizer no verso 20, eis que estou à porta e bato, se ouvir e abrir, né? No versículo 19, ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Mude de mente, porque eu estou na porta batendo. E se ouvir e abrir a porta, nós vamos ter algo muito maior do que a gente já tem.
Então precisa haver esse movimento de deixar o meu orgulho para lá. O meu orgulho que diz assim, não, já estou excelente, já tenho tudo, já sou rico. E ele está dizendo, cuidado. Às vezes a gente está morno e o morno é o que acha que está quente. Então a gente precisa muito da humildade. E Jesus está nos convidando para a gente, então, fazer uma boa avaliação e tomar uma decisão de interessar-se e dedicar-se no reino de Deus um pouco mais. Então, que Cristo habite em nós, irmãos, poderosamente. E eu queria que a gente fizesse algumas perguntas para nós mesmos. Como que eu posso vencer o orgulho e avançar nessa busca por Jesus? O que tem me deixado pensar que eu posso resolver as coisas sem Jesus? Né? Que distrações eu devo superar? O que tem sido desculpa, tem sido motivo para eu não orar? O que tem sido motivo para eu não jejuar? O que tem sido motivo, distração, para eu não estudar as Escrituras, a Bíblia? O que tem sido motivo para eu não me encontrar com meus irmãos, para eu não viver o discipulado bíblico nas casas, no profundo, com pessoas que vão prestar contas umas com as outras? O que tem sido motivo para eu não procurar mais? E, meus irmãos, nós vamos sair daqui decididos a viver o infinitamente mais. Ele disse, Ele pode infinitamente mais. E nós vamos sair daqui decididos, nós vamos viver o infinitamente mais. Nós não vamos ficar mornos, nós não vamos ficar achando, enganando a nós mesmos, parados no mesmo lugar, regredindo no nosso espiritual. Então, meu irmão, eu queria te convidar agora a você tomar uma decisão de conhecer um pouco mais da largura, um pouco mais do comprimento, um pouco mais da altura e da profundidade do que Jesus tem para ti. Amém, irmão? Vamos fazer isso? Então eu te convido a ficar em pé e você dar uma resposta para Jesus agora em oração. Você vai ter um tempo agora para conversar com Jesus sobre o que Ele te convidou, o que Ele te encorajou a fazer. Que decisão você vai tomar hoje? Como que você vai mudar a sua rotina para que você consiga ser habitado ainda mais poderosamente pelo Espírito de Deus? O que precisa de mudança de mente, de arrependimento? Como a gente pode deixar o orgulho, a gente pode deixar a coisa que nos atrapalha, que nos distrai de lado? Então, eu queria te convidar a você fazer um movimento de oração nesse sentido. Eu vou orar. Quem quiser vir aqui na frente pode vir. Eu vou orar para que Jesus nos mostre, nos deixe claro o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos parar de fazer e o que nós precisamos fazer um pouco mais, porque nós queremos mais do que Jesus tem para nós. Sim ou não, irmãos? Amém? Jesus tem grandes coisas para nós. Nós precisamos nos dispor, deixar Ele fazer. Então, eu vou descer para a gente orar junto. Quem está decidindo orar mais, vem aqui na frente. Quem decidiu orar mais, vem aqui na frente. Quem decidiu jejuar mais, vem aqui também. Quem decidiu estudar a Bíblia mais, vem aqui na frente. Quem decidiu andar mais com os crentes, falar mais de Jesus, tornar Jesus teu assunto principal, vem aqui na frente. Na casa de Deus, onde foi Jesus, nós estamos aqui, Senhor, alegres, Pai, pelo Teu convite, Senhor, porque Tu estás sempre nos procurando, querendo estar mais com a gente, Senhor. O Teu amor é infinito, o Teu amor, Senhor, é incondicional. Nós não somos merecedores, falhamos tantas vezes contigo, Senhor, nos distraímos tantas vezes, Senhor, mas a Tua graça, Senhor, nos convida sempre para mais. Pai, nós Te adoramos nessa noite, nós estamos felizes com o Teu convite, e nós queremos dizer sim, Senhor, queremos falar mais contigo, Pai, queremos separar mais tempo para Ti, Senhor.
Queremos separar mais energia, mais da nossa rotina, para nos conectarmos e para vivermos esse relacionamento ainda mais profundo, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Muitas vezes desanimamos e é só pelo Teu poder e pelo Teu Espírito que podemos nos manter em pé, Senhor. É só pelos encontros contigo que nós podemos ser transformados, aprimorados nos nossos pecados, Senhor. É só no contato contigo, Senhor, que nós podemos ser, ó Pai, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, colegas melhores. É só pelo Teu poder, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada podemos. Só Tu tem palavras de vida eterna. Só Tu, Senhor, pode nos ajudar, Senhor. Então nós queremos sair daqui hoje, ó Pai, com esse voto de uma busca mais profunda por Ti, Senhor. Nós queremos mais do Teu poder, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor, para que não fique só em nós, para que transborde naqueles que estão à nossa volta, Senhor. Oh, nos perdoa, Senhor, pela forma como maltratamos às vezes as pessoas, Pai, e nos faz melhores. Nós queremos nesses encontros contigo sermos transformados em pessoas melhores, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por estar sempre na nossa porta, batendo e nos convidando, e nós queremos ouvir melhor e abrir mais vezes e jantar mais profundamente contigo a partir de hoje, Senhor. Nos leva, Senhor, nos livra das distrações. Fala com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, para que saibamos por onde ir, como fazer e como nos aproximarmos mais de Ti e do Teu sonho para nós, Senhor. Louvamos Teu nome, Jesus, pelo Teu momento aqui conosco, Senhor. Louvamos Teu nome, Senhor, pela Tua presença e pelo Teu convite. E saímos daqui decididos a crescermos, Senhor, no espiritual. Louvamos Teu nome, Pai, e pedimos que Tu nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos. Fiquei feliz. Jesus abençoe vocês. Mais oração, mais jejum, mais Bíblia. Amém.